Muito bem, nesse espaço de economia e desenvolvimento, vamos falar com a Amanda Fraga, que é a diretora da... Qual é a área que tu é diretora da Russell Bedford? Eu sou diretora de Direito Digital e Compliance. Exatamente, duas áreas importantes, né, Amanda? Amanda, essa lei dos dados, ela completou um ano e tal agora. Como é que foi essa absorção, essa aceitação dessa lei pelas empresas? Nós tivemos bastante dificuldade em relação à aceitação da lei, né? Tivemos a pandemia no meio, algumas tentativas de adiamento da legislação e a gente percebe realmente que são poucas as empresas que se preocuparam e estão de fato adequadas à legislação hoje no Brasil. Nós temos uma lacuna muito grande, muitas empresas ainda não se preocuparam com a lei e não fizeram a sua adequação completa. E o que resulta isso aí? Se não fizer a adequação completa, tem alguma penalização ou não? Sim, a legislação traz penalizações bem severas, né? Nós temos multas que com certeza, né, as pessoas já ouviram falar, são multas bem pesadas, de até 2% do faturamento, limitadas a 50 milhões de reais por infração. Então, cada infração que a empresa comete, ela pode ter uma penalidade. Além disso, nós temos uma outra penalidade que é bem gravosa, que não impacta diretamente no caixa da empresa num primeiro momento, que é a penalidade de publicização da infração. E quando a gente fala de publicização, a gente acaba tendo uma mancha, né, ali no nome da empresa, naquela marca. Na imagem da empresa, né? Na imagem, exatamente. E a gente tem a quebra da confiança, né, do consumidor, do cliente. Então, é uma penalidade bastante gravosa que, embora não impacte num primeiro momento diretamente no caixa da empresa, porque não é uma penalidade pecuniária, ela impacta, sim, ao longo, né, do período, porque realmente o titular de dados, que é o consumidor, ele vai acabar não comprando, né, não se relacionando mais com aquela empresa. Então, isso realmente é uma das penalidades bem gravosas que nós temos na lei. Amanda, esse assunto é realmente muito importante, porque, na verdade, hoje nós vivemos num mundo em que a publicização de tudo acontece, né, ao mesmo tempo, é avassaladora. E há uma certa, acho que eu diria assim, pelo que eu já acompanho o mercado há muitos anos, há uma maior conscientização do consumidor, seja de serviços, de produtos, sobre ele estar financiando uma empresa que não tem um comportamento, digamos assim, sociável dentro da sociedade. Isso é básico hoje, essa preocupação que as empresas têm que ter, né? Exato, o consumidor ele está cada vez mais exigente, né, e com questões gerais de sustentabilidade e dentre essas questões é se a empresa cumpre essas legislações e a legislação, né, a LGPD, ela vem com uma importância muito grande porque ela traz a proteção dos dados das pessoas físicas. Então, o consumidor ele vai cobrar, o consumidor ele vai ser titular de dados e a gente tem uma legislação, direitos na legislação de proteção de dados muito semelhantes aos direitos que nós temos no direito do consumidor e a gente sabe que o consumidor conhece os direitos dele e vai também conhecer os direitos como titular de dados. E ele vai começar a cobrar das empresas. E as empresas que não tiverem, né, uma aplicação da legislação adequada, ela não vai ter como responder para o consumidor, para o titular de dados. E, além disso, ela vai ter esse impacto porque as penalidades elas podem ser aplicadas não apenas por uma infração cometida, no sentido de, tivemos um vazamento de dados, um incidente com esses dados, mas o simples fato dela não se prevenir, dela não cuidar das informações que ela tem, já enseja um tipo de penalidade dentro da legislação, porque ela tem o dever de se prevenir. Com certeza, a partir dessa lei da LGPD, muitas empresas interessadas, aliás, isso é uma coisa fantástica, é uma obrigação das empresas ter interesse nisso em resolver essa questão, em se adaptar a essa nova legislação, né? Certamente vocês têm sido muito demandados, né, lá na Russell. Exato, nós temos sido demandados tanto na adequação da legislação, né? Mas passado esse 1 ano, já que a lei está em vigor, nós temos realizado auditorias nos projetos de LGPD. Então, empresas que já realizaram há algum tempo, né? A lei foi promulgada em 2018, então ela já tem aí um período extenso, né? Que as empresas deveriam ter se adequado. Muitas empresas saíram na frente, se adequaram lá no início, principalmente aquelas que fazem negócios no exterior. E aí
e veio uma exigência, né, uma pressão mundial nesse sentido, essas empresas se adequaram e hoje buscam o nosso serviço de auditoria de LGPD no objetivo de entender se os controles implementados, se as políticas e procedimentos criados de fato protegem as informações. A partir de uma maturidade que a empresa já desenvolveu esse trabalho, ou empresas que desenvolveram o trabalho internamente ou com uma consultoria apoiando, buscam esse serviço de auditoria para saber se realmente o projeto está nos trilhos, né? Se as coisas estão andando da forma como deveriam. Para encerrar, esse seria um grande diferencial da empresa hoje que quer prosperar, quer consolidar a sua marca, o seu nome no mercado. Ah, com certeza, né? A implementação da LGPD é um diferencial competitivo. As empresas que não se adequarem à legislação, elas serão automaticamente, né, organicamente excluídas do mercado. Seja porque o consumidor, o cliente, não vai confiar nessa empresa e não vai querer contratar, uma vez que ela não protege os dados pessoais, né, que ela tem acesso. E da mesma forma, os parceiros, fornecedores também não vão querer fazer negócios com essa empresa, porque a responsabilidade prevista na legislação é solidária. Então, todas as empresas que, de alguma forma, atuaram dentro daquele negócio e utilizaram o dado pessoal do titular de dados, se esse dado vazar, se a gente tiver um incidente envolvendo esses dados, todas as empresas podem responder. E o titular, ele é vulnerável, né? Assim como o consumidor. Então, quem tem dinheiro paga e depois a gente precisa resolver entre os parceiros de negócio em uma ação de regresso. O que leva muito tempo, né? A gente sabe que é bem complicado. Amanda Fraga, muito obrigado. Amanda, que é diretora digital de compliance da Russell Bedford. Obrigado pelos esclarecimentos. Tenho certeza que a pessoa, empresário que está nos assistindo, sentiu exatamente que é essa necessidade, né? Ter essa sensibilidade para isso. Até uma próxima oportunidade, Amanda. Um grande abraço. Muito obrigada.